E aí, gente, vamos ver hoje a análise de fluxo de água para poços em meios homogêneos. Quais são as suposições gerais? A água tem densidade e viscosidade constantes, a espessura do aquífero é constante, a base é horizontal, a superfície potenciométrica é considerada horizontal antes do bombeamento, o coeficiente de armazenamento é constante do espaço e no tempo, admite-se que o aquífero tem extensões infinitas e que não existem outras captações. O poço é totalmente penetrante. A gente vai ver o TIM, que é aquíferos confinados não drenantes para regime estacionário. A gente vai ver o DUPUIT, que é aquíferos livres estacionário. A gente vai ver o TIS, que é aquíferos confinados não drenantes em regime transiente. Antes a gente vai ver o que é aquífero confinado e aquífero livre. Confinado, a pressão é maior do que a atmosférica no topo do aquífero. E livre, o limite superior do nível da água está submetido à pressão atmosférica. Dessa maneira aqui, olha. Camada confinante confina o aquífero confinado, cuja pressão hidrostática será maior do que a pressão atmosférica, enquanto no livre isso não ocorre. A pressão atmosférica é aquela que está pesando sobre o nível d'água superior. Ao se iniciar um bombeamento de um poço, gente, ocorre um rebaixamento progressivo no nível d'água, formando uma superfície cônica em torno do poço, chamada de cone de rebaixamento. Regimes. A característica fundamental do regime permanente é que o aquífero funciona não como armazenamento, mas como meio de transmissão, pois os níveis de água estão estáveis. Esse é o regime permanente. No transiente, o nível de água muda com o tempo e o aquífero vai diminuindo em volume. Agora a gente vai ver o método TIAM, gente. A gente usando a lei de Darcy, fazendo I igual a DH e DL, e a área de passagem de água igual a lateral do cilindro do poço, que é 2πRB, e fazendo B vezes K, que é a altura do aquífero B, igual a transmissividade do aquífero, a gente chega nessa equação aqui, ó, H menos HP igual a Q sobre 2π vezes transmissividade, ln de R vezes ln de RP. E a gente consegue, resolvendo essa equação para um logaritmo com um ciclo logarítmico, que é escolhendo um raio 10 vezes maior do que o raio menor, e usando dois postos de observação, a gente consegue traçar uma curva em escala logarítmica do raio de distância do poço que está sendo analisado, com os rebaixamentos respectivos de cada posto de observação. A gente consegue traçar essa curva, a gente escolhe um ciclo logarítmico com um raio que seja 10 vezes maior do que o outro, igual está aqui. Não precisa ser um ponto, só precisa estar na reta. E assim a gente consegue descobrir o ΔS. A partir desse ΔS, e usando essa equação aqui, a gente consegue descobrir a transmissividade do aquífero, que vai ser 0,366 vezes a vazão dividido por esse ΔS. Essa transmissividade é o parâmetro que mede a quantidade de água que se pode transmitir horizontalmente por toda a espessura saturada do aquífero. Beleza, aqui tem um exemplinho, eu vou deixar para vocês. Basicamente, você plota a distância com o rebaixamento em um gráfico logarítmico em R e normal em rebaixamento. Você coloca o rebaixamento de 0 para baixo. A gente vê que o rebaixamento é maior quanto mais próximo for o poço. Isso é de se esperar, era de se esperar. Com isso, você escolhe um ciclo logarítmico. Você vai descobrir que, pelo fato de ser uma reta na escala log, o ciclo logarítmico pode estar tanto aqui, quanto aqui, ou aqui. De modo que o ΔS sempre vai ser 2,684 metros. Dividindo isso, você calcula a transmissividade no meio. Agora vamos lá, DuPuit e Forchheimer. O que a gente tem que considerar? O aquífero é livre, o aquífero é limitado por uma camada impermeável na base, o bombeamento é a taxa constante e o rebaixamento atinge equilíbrio após um período inicial. DuPuit é muito bom para vazão e rebaixamento no poço, mas não descreve muito bem o cone nas proximidades. A gente faz a mesma coisa com a equação de Darcy, a gente integra
R igual a RP, que é o raio do poço, H igual a HP, que é a altura de água no poço, e no extremo, onde não há variação no nível d'água, a gente coloca R igual a Rzão, H igual a H0. A gente chega nessa equação aqui, pessoal. A partir dela, a gente consegue fazer alguns exercícios. Vamos lá. Você tem a espessura do aquífero, que é colocada aqui, que é esse aguazeiro, beleza? Você tem o rebaixamento em cada ponto e o raio em cada ponto. Então aqui, ó, rebaixamento no posto de observação número 1, 1.12. Ele fica nesse parêntese aqui. E o rebaixamento do posto de observação número 2 é 1.005, fica nesse parêntese aqui. Sendo que os raios, você coloca o raio desse aqui primeiro, em cima, e o raio que está sendo subtraído você coloca embaixo, 15 metros. Depois só fazer as contas, a gente vai chegar nesse valor aqui, ó, pá, transmissividade. Usando aquela mesma expressão que transmissividade é igual a K vezes H0, a gente chega até na condutividade hidráulica do aquífero. Agora a gente vai ver o método de Jacob para a determinação do tempo, que já leva para a influência do mobiliamento em certa distância. Ele não é tão importante assim, eu vou deixar aqui para vocês verem, tem basicamente uma fórmula. Se você tem que é o tempo de quanto leva para rebaixar um poço a um raio R de distância com uma coeficiente de armazenamento S e uma transmissividade T, você chega ao tempo que leva para causar esse rebaixamento. O método de Thys para regime transiente é bastante complexo, pessoal. A gente tem uma curva de Thys que é log de WU vezes log de 1 sobre U, que ela já é tabelada e já existe essa curva. O que a gente vai fazer? A gente vai determinar a curva de rebaixamento por tempo, a gente numa escala log-log, beleza? E a gente vai superpor as duas curvas que a gente vai obter de rebaixamento por tempo com a curva de Thys. Quando a gente faz esse rebaixamento, a gente escolhe um ponto na curva de Thys que seja 1, 1. E a partir desse ponto a gente determina o S e o T desejado. Com o valor de ST, a gente consegue determinar o valor da transmissividade e do coeficiente de armazenamento, pessoal. É basicamente isso. Se vocês tiverem alguma dúvida, podem perguntar, podem ficar à vontade, pessoal. Tá bem resumida essa aula, espero que vocês tenham gostado. É isso aí, um abraço.